Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos estudar nessa aula o que acontece com um raio de luz quando ele passa por um sistema de lâminas de faces paralelas. Vocês podem observar um sistema como este bem aí, onde vocês estão assistindo a nossa aula. Olhem para o vidro da janela. Do lado de fora, o meio de refração é o ar. Do lado de dentro da sala, onde provavelmente você está localizado, também existe ar. O vidro da janela separa o ar externo do ar interno. O vidro é uma lâmina de faces paralelas. Neste conjunto, o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar. Então, vamos analisar o que acontece com o raio de luz que incide sobre a superfície que separa o ar externo do vidro com um ângulo de incidência igual a I. Como o índice de refração do ar é menor que o índice de refração do vidro, ao passar para o vidro, automaticamente a velocidade de propagação desse raio de luz irá diminuir. Isso significa que o raio de luz irá se aproximar da normal, com um ângulo de refração menor que o ângulo de incidência I. Continuando o trajeto, o raio de luz agora vai atravessar do vidro para o ar interno, do meio com maior índice de refração para o meio de menor índice de refração, ou seja, neste momento a velocidade do raio de luz volta a aumentar. Este raio de luz refratado, que eu vou chamar de R1, é refratado com um ângulo que eu vou chamar de R', que neste caso é maior que o ângulo de incidência, que eu vou chamar de I'. Então, quando vocês tiverem um sistema como esse, vocês têm que analisar para cada par de meios o que acontece com o raio de luz. Vamos resolver um exemplo para exercitar isso melhor. Neste exemplo, o raio incide sobre a superfície que separa o ar externo do vidro com ângulo de incidência igual a 60 graus. Nós vamos considerar que o índice de refração do ar é igual a 1 e que o índice de refração do vidro é igual a raiz de 3. E vamos calcular o valor deste ângulo, que é o ângulo E. Por que eu chamei este ângulo de ângulo E? Porque este ângulo é conhecido como ângulo de emergência. É o ângulo de refração quando o raio atravessa do segundo para o terceiro meio. Bom, usando a lei de Snell, é possível encontrar o valor do ângulo E, porém, a lei de Snell sempre relaciona o ângulo de refração com o seu ângulo de incidência, que aqui no caso eu vou chamar de I, esse ângulo que eu marquei em rosa. A lei de Snell sempre trabalha com este par de ângulos. Para descobrir o valor deste ângulo I, eu preciso descobrir o valor deste ângulo aqui, que é referente à primeira refração do raio de luz. Vocês podem observar que estes dois ângulos são ângulos alternos internos, ou seja, esses dois ângulos são iguais. Se eu chamei esse ângulo de I, esse ângulo aqui também será igual a I. Descobrindo o valor de I, é possível descobrir o valor de E. Então, primeiro nós vamos calcular o valor de I. Vamos lembrar que a lei de Snell relaciona o índice de refração de um meio vezes o seno do ângulo de incidência, e isso é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. Como o raio de luz veio pelo ar, o índice de refração do ar é igual a 1. O seno de incidência, nesse caso, é igual ao seno do ângulo de 60 graus. O índice de refração do meio 2 é o índice de refração do vidro vezes o seno do ângulo de refração, que nós chamamos aqui de I. O seno do ângulo de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a raiz de 3 vezes o seno de I. Nós podemos, então, escrever que o seno de I é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de 3, já que o raiz de 3 passa para cá dividindo. Simplificando, o seno do ângulo I é igual a 1 sobre 2
Isso significa que I é igual a 30 graus. Aplicando novamente a lei de Snell para calcular o valor do ângulo E, o raio agora começa a se propagar pelo vidro, o seno de 30 é igual a meio. O segundo meio, que é para onde o raio vai atravessar, é o ar, que tem índice de refração igual a 1 e que é refratado com um ângulo igual a E. O seno de E será então igual a raiz de 3 vezes meio, que é igual a raiz de 3 sobre 2, e, consequentemente, é igual a 60 graus. Então, E vale 60 graus. Olha que interessante, o valor do ângulo de incidência quando o raio de luz chega na superfície entre o ar externo e o vidro é igual ao valor do ângulo de refração quando o raio de luz atravessa do vidro novamente para o ar. Sempre que os meios externos forem iguais, o ângulo de emergência será igual ao primeiro ângulo de incidência. Ou seja, neste caso, o raio de luz não sofre um desvio angular da sua trajetória. O que acontece aqui é somente um desvio lateral. Eu fiz aqui para vocês um desenho que ilustra isso muito bem. Se esse raio de luz não tivesse encontrado à sua frente o vidro, ele seguiria uma trajetória em linha reta. Mas, como havia um obstáculo na frente desse raio que o obrigou a mudar a sua velocidade de propagação, no caso o vidro, houve um desvio lateral da sua trajetória. Este evento explica o porquê de um observador que está localizado nessa região ter a impressão de que objetos localizados deste outro lado do vidro estarem partidos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos!